Agora, para consolidar, irmãos, não é a minha tese, não é a minha visão, mas é a verdade que eu tenho visto dentro dessa igreja evangélica Assembleia de Deus, na administração de Ailton José Alves. Satanás, legiões de demônios entram nessa igreja, sentam no púlpito ao lado de Ailton José Alves, colocam a mão sobre o ombro dele, muitas vezes enche o coração dele de vingança, de ódio, de desvio, de malquerência, de inimizade, de porfias. Entendeu, irmãos? Assiste, ministra com ele as santas ceias, ensina com ele, olha, ensina porque foi ensinar Jesus no deserto. As pretensas doutrinas da palavra de Deus, e aqueles demônios agem camufladamente, porque Paulo disse que à vista dos homens Satanás se transforma em anjo de luz, mas eles estão, irmão, dentro da igreja evangélica Assembleia de Deus. Eu nominei aqui por cima 43 escândalos absurdos. O Espírito de Deus é santo, ele ungiu a Jesus com poder, com unção, com autoridade. Irmãos, a paz do Senhor Jesus para você, para a sua família, toda a sua casa, muita prosperidade nos seus negócios, e que a bênção de Deus, a proteção de Deus, repouse efetivamente sobre você e sua família. Hoje são 26 de setembro de 2023. Meus irmãos de Pernambuco, principalmente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, IEADPE. Olha, o que estamos vivendo são momentos sérios, seríssimos. Após as minhas denúncias, que já faz 7 anos, a gente não sabia que ia emergir tanta lama, tanto podre de dentro dessa igreja, de pessoas que se dizem crentes e não são. Eu quero que você fique comigo até o final, que eu vou provar biblicamente a você de que legiões de demônios atuam camufladamente na direção da igreja, e por esta porta aberta contamina e se aloja nas mentes, nos corações de diversas pessoas. É só você assistir os vários vídeos do meu canal e os comentários de pessoas que se dizem crentes e que vão morar no céu. Portanto, eu vou provar que o demônio, os demônios, legiões, números incontáveis de demônios atuam atualmente nesses que dizem evangélicos, religiosos, e que estão todos os dias, todos os domingos, dentro das igrejas. É claro que existem pessoas libertas, existem pessoas resgatadas que custou o preço do sangue de Jesus e pertencem ao jardim de Deus, e que têm as portas fechadas para que o diabo, os espíritos demoníacos que assolam essa administração não penetrem. São pessoas que temem a Deus e estão esperando pacientemente a vitória do Senhor Jesus. Fica comigo, você vai perceber por que eu estou dizendo isso. Olha, para isso, nós vamos meditar hoje em Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Diz assim, preste bem atenção, esta é a palavra de Deus, que gera vida, que produz águas no interior seu e alegra, que salta para a vida eterna. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Nós vamos ler o restante desse registro, mas vamos parar para analisar logo aqui esse cenário. Jesus, como de costume, no sábado estava na sinagoga, numa sinagoga, ensinando a palavra de Deus. E o que é sinagoga? Que até hoje, em nossos dias,
Existem muitas, inclusive aqui em Recife. Sinagoga era um prédio destinado para se estudar a palavra de Deus, para se ministrar. E ao mesmo tempo, todas as sinagogas tinham e têm um chefe chamado principal ou príncipe da sinagoga, que é uma pessoa de alto conhecimento e relevante conhecimento na Torá. E o que é a Torá, irmão Josué? A Torá é a história, tem como definição, é o registro da história, que vai desde a criação até a entrada do povo de Israel, saindo do Egito até a entrada do povo na terra de Canaã. E normalmente ela compõe os 5 livros. Portanto, registra conceitos, leis, preceitos de Deus para a humanidade. E o principal da sinagoga é um homem, primeiramente, de elevado conceito moral, princípios éticos e profundo conhecimento na Torá, que ele pode ser investido na direção daquela sinagoga, formalmente, ou por outra, informalmente, né, recomendado pelo seu profundo conhecimento da Torá. Tá certo? Então, veja, Jesus estava na sinagoga, a sinagoga estava ali. Ele entrou para ensinar. E quando ele entra, ele vê no meio das pessoas, não sei quantas pessoas estavam ali, uma mulher curvada. Tá certo? E a Bíblia diz, Jesus diz, a palavra de Deus diz, Lucas registra, que há 18 anos aquela mulher estava curvada. Eu não sei se há 18 anos ela estava todos os sábados na sinagoga. Mas naquela ocasião, Jesus estava ensinando. E quando a mulher entra, Jesus para de ensinar e chama a mulher para si. E a mulher vem no meio de todos. Ele parou o formalismo do ensino, todos ali perplexos, o que vai acontecer. E quando a mulher chega próximo a ele, ele diz, mulher, estás livre da tua enfermidade. Autoridade, poder. Agora veja bem, impôs as mãos santas, ungidas, sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Você sabe, se cumpria ali integralmente Isaías capítulo 61, que dizia Isaías de Jesus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Falamos de Jesus ensinando, pregando, falamos daquela mulher que há 18 anos estava lá. Agora, veja a segunda parte. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, quer dizer colérico, enraivecido, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Você está vendo aí o mal-estar, o conflito, a perplexidade. Jesus, como Filho de Deus, que repousava sobre ele a unção do Espírito Santo para libertar, pregando na sinagoga, e quando viu a mulher, ele, obviamente, irmãos e amigos, ele quebrou o protocolo, ele quebrou regras, parou o ensino e chamou a mulher para si. Agora veja só o conflito. Existia ali uma autoridade máxima na sinagoga, que era o principal da sinagoga, ou príncipe da sinagoga. Ele era responsável por ministrar o ensino, o estudo, interpretar as leis, a Torá e resolver os conflitos ou os dilemas acerca da interpretação da lei de Moisés para o povo judeu. Isso tem até hoje em Israel. Então ele levanta-se, aí diz agora aqui, e tomando a palavra. Você já pensou se fosse um microfone? Aí ele dizia para Jesus, me dá aqui o microfone. Interrompeu. Jesus educadamente parou o que ele falasse. Aí ele diz que repreende a Jesus. E diz, indignado, dizendo à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Jesus,
Não venha aqui curar no sábado, não. Você está descumprindo a lei e desrespeitando a minha autoridade. A autoridade máxima aqui sou eu. Então, Jesus respondeu e disse: hipócrita. Mas irmão Josué era o homem encarregado de ler, de estudar, de interpretar, de ensinar, de ministrar e de cuidar da paz, obviamente, quando existia dilemas, discussões a respeito da interpretação e do entendimento de certas partes. Jesus chama para ele e diz hipócrita, quer dizer fingido, dissimulado. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água. Imagina a multidão agora que foi ouvir, né, como de costume, o principal da sinagoga, mas que naquela manhã estava Jesus ali. Então ele disse: e não convinha, olha só, soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E aí perguntou o principal da sinagoga, mas não era palavra, se bem que a palavra de Jesus tinha poder, mas não era palavra só com palavras. Quando ele disse isso, era uma coisa peremptória, indiscutível, real. Tá entendendo? Porque ele não podia contestar. A mulher, 18 anos, todos a conheciam ali, todos viam, e a mulher endireitou-se ali na presença de todos. E o principal da sinagoga, coitado, reivindicando a sua autoridade, foi repreender Jesus e a multidão. Mas o que fazer diante do milagre, irmãos? Então, e dizendo ele isso, todos os seus adversários, você está vendo que Jesus, por pregar a palavra, por ensinar a verdade, por repousar sobre ele o Espírito de Deus, ele tinha muitos adversários até dentro do meio dos seus irmãos, na sinagoga, onde ele falava a palavra de Deus. Ficaram envergonhados então, e todo o povo se alegrava por todas essas coisas gloriosas que eram feitas por ele. Olha, o primeiro ponto que eu quero fazer aqui, um debate com você. Veja, estava dentro da sinagoga e o principal ali, escolhido entre os judeus, como autoridade máxima para estudar, interpretar, ministrar o ensino, resolver os conflitos. Se dizia naquela época que os rabinos, que os principais da sinagoga, que normalmente eram rabinos, eram os mais próximos de Deus. Então eles eram respeitados, eles eram autoridade. E por quê? E falava a Torá, a lei. E por que Satanás estava lá dentro, oprimindo as pessoas a ponto dela andar curvada? Foi aquela que Jesus libertou há 18 anos. Não foram 18 minutos, 18 horas, 18 dias, meses. Não, irmãos, 18 anos. Vivendo ali pacificamente o Satanás, o demônio, os espíritos que oprimiam aquela mulher, pacificamente sem serem incomodados. Mas quando entrou aquele que recebeu a unção sobre ele, conforme diz Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, sobre ele, sobre Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me, ele foi enviado por Deus, ele saiu, irmãos, da parte de Deus com a finalidade a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando Jesus chega é assim. E a gente vai estudar aqui, irmãos, paulatinamente, várias passagens bíblicas poderosas da ação sobrenatural, tanto de Jesus, do Espírito sobre Jesus, como dos apóstolos. Não era palavras, não era arrogância, não era violência, não era
pecha em ninguém, não era discriminação, não era hipocrisia, não era dissimulação, era unção e poder de Deus. Diferente do que você vê hoje. Então, na sinagoga estava legiões de demônios. A gente vai ver aqui que uma das características de Satanás, quando ele é descoberto que ele é expulso com voz de comando, ele sai, olha, atira as pessoas no fogo, ele sai gritando, ele se corta todo, ele geme, ele faz os maiores cassel. O que é que está acontecendo hoje dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Com as denúncias que não são só minhas. Estão dizendo, olha, ali está alojada uma legião de demônio, porque engano, mentira, porque dissimulação, hipocrisia, farisaísmo, ódio, vingança, porfias, inimizades é coisa do ninho de Satanás. Então, quando a gente diz, aqueles que são servos de Deus estão lá, Jesus é verdade, eu creio na tua palavra, Senhor, opera um milagre. Mas aí os desavisados abrem a boca e o Satanás se manifesta e escrevem o que estão escrevendo no meu canal. Eu não admito que uma pessoa cheia de Deus deseje câncer, deseje a morte, deseje gemer no inferno, deseje ser crucificado, deseje ser morto. Isso é coisa do espírito de Satanás. Mas a Bíblia diz diferentemente, lá em João, 1 João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora, para consolidar, irmãos, não é a minha tese, não é a minha visão, mas é a verdade que eu tenho visto dentro dessa Igreja Evangélica Assembleia de Deus na administração de Ailton José Alves. Satanás, legiões de demônios entram nessa igreja, sentam no púlpito ao lado de Ailton José Alves, colocam a mão sobre o ombro dele, muitas vezes enche o coração dele de vingança, de ódio, de desvio, de malquerência, de inimizade, de porfias. Entendeu, irmãos? Assiste, ministra com ele as santas ceias, ensina com ele, olha, ensina porque foi ensinar Jesus no deserto. As pretensas doutrinas da palavra de Deus, e aqueles demônios agem camufladamente, porque Paulo disse que à vista dos homens Satanás se transforma em anjo de luz, mas eles estão, irmão, dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu nominei aqui por cima 43 escândalos absurdos. O Espírito de Deus é santo, ele ungiu a Jesus com poder, com unção, com autoridade. Irmãos, e Jesus fazendo todos esses milagres. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 24, quando os fariseus viram o milagre de Jesus libertando um surdo e mudo, que era um demônio que possuía aquele homem, eles disseram, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Foi quando Jesus proferiu, olha, quem profere blasfema contra o Pai, contra o Filho, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, irmãos, você está vendo como a coisa é tão severa? Jesus veio como a luz, como o pão, como a água, como o Salvador, como o ungido de Deus, e eles disseram que Jesus tinha demônio. E Josué aqui não tem pregado outra coisa senão a palavra, a verdade, rechaçando a mentira, mostrando a vocês que essa direção está desviada, e esses crentes endemoniados dizem que o endemoniado sou eu. E Jesus, a palavra está provando que o demônio está do outro lado. Olha, irmãos, para não ficar muito longa a nossa pregação, porque eles não pregam mais não, irmãos. Agora é reflexão. E só faz reflexão com autoridade para profetizar com autorização do Ailton, para orar com autorização de Ailton. Isso é demônio. Isto é demônios, legiões de demônios. Você quer ver? Olha, irmãos, vejam só. A população do mundo, do globo Terra hoje, que é um grão de poeira cósmico no universo, no cosmo, né? São aproximadamente, pelo censo de 2000, isso é aproximação, né? Porque morre gente todos os dias, milhares de gente, nascem gente. Então, aproximando 8 bilhões de pessoas. Você sabe qual a quantidade de demônios? Você sabe quantos demônios existem para cada pessoa? Você sabe qual o principal trabalho do demônio? É trabalhar contra a obra de Deus, contra a salvação das almas. É por isso que Jesus disse em capítulo... no livro, João disse, no livro de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8,
Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Irmãos, no tempo de Jesus, o Filho de Deus, Satanás, enfrentou Jesus para enganar não somente as pessoas, como ao próprio Jesus. Falou na boca de Pedro, irmãos. Enganou a Judas, que estava com Jesus. E esses pastores desviados, cheios de vícios, cheios de pecados, cheios de maus exemplos. Será que Satanás vai respeitá-los? Não vai, não. Então, irmãos, 8 bilhões de pessoas. Você sabe qual é o número de anjos? Qual é o número de anjos criados? Para a gente ter uma noção quantos demônios existem. Então, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, na visão de João, ele disse: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Você sabe o que significa? Faça uma conta aí. Milhões, não é nem milhão. Milhões, quer dizer mais de 1 milhão. De milhões. 1 milhão de milhão. 1 milhão vezes 1 milhão é 1 trilhão de unidades. 1 trilhão. O globo Terra tem 8 bilhões. Faça essa conta comigo. Mas João disse que era uma multidão incontável, era milhões de milhões e milhares de milhares. Quer dizer, milhões, quantos milhões? Não sei, mas se 1 milhão de milhão são trilhões, é 1 trilhão, então existiam trilhões e trilhões de anjos. Olha, o planeta Terra é infinitesimamente pequeno diante desse cosmos. Imagina o céu, a glória, a grandeza de Deus. Quantos anjos não cabem? Então vamos estimar aqui o número de demônios. A Bíblia diz que na rebelião de Satanás, a 1/3 parte dos anjos desceram com ele. Você sabe quanto é a 1/3 parte de 1 trilhão? 1 trilhão apenas. Não são os trilhões que João viu. A 1/3 parte de 1 trilhão, irmãos. Chama-se 333 bilhões de anjos que se rebelaram. Mas foram várias partes dessas, porque João viu que foi milhões de milhões. Entenderam? E diga-se de passagem, a parte rebelde já tinha saído. Só estavam os anjos obedientes. Então, os demônios não foram contados. Agora, irmão, se 1 trilhão de anjos, a 1/3 parte, chama-se 333 bilhões de demônios. E você sabe que o globo Terra tem 8 bilhões. 8 bilhões. Então aí, irmãos, só aí de pessoas, só aí, irmãos, vai dar uma infinidade de demônios que trabalham por cada habitante da Terra. Você lembra-se, irmão, que aquele endemoniado gadareno, quantos anjos tinham nele? Uma legião de demônios, no homem só, porque somos muitos. E alguns dizem que uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. Então você está vendo, irmão, quantos demônios. Esses demônios no planeta Terra não têm outra atividade a não ser trabalhar contra a obra de Deus na vida dos homens. Principalmente naqueles que se dizem crentes e não são. Então, meu amigo, tenha muito cuidado. Não se deixe usar por Satanás. A realidade espiritual é mais real do que a realidade material. Jesus disse, olha, não temas ao homem que mata a carne e nada pode fazer com o espírito. Temei a Deus que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então é muito real. Então fuja dessa mentira, dessa hipocrisia, dessa dissimulação, dessa inimizade, dessa porfia. Você lembra-se do principal da sinagoga? Era autoridade, conhecia a Torá, entendia da Torá, interpretava a Torá, resolvia os dilemas, aconselhava, dilemas inclusive de família, não só de interpretação, mas quando Jesus, e o demônio convivendo lá na sinagoga, na frente dele, pacificamente há 18 anos. E não somente isso, quando o Filho de Deus chega, ele, indignado,
repreende o Filho de Deus porque expulsou Satanás, porque era um espírito de enfermidade, e repreendia a multidão. Mas a multidão viu que sobre Jesus repousava o Espírito pelo qual o Pai ungiu para libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos de espírito. Então, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, desperta, porque eu vou repetir. Legiões de demônios adentram círculo de oração, escola dominical, reuniões de oração, reuniões de vigília, atendem lá aos seus interesses, assiste o culto pacificamente, lado a lado com esses hipócritas, idólatras e dissimulados e adoradores do gestor presidente. E se algum dia o demônio se manifestar, é capaz de bater neles. Eles não têm visão de Deus, não têm unção, não têm revelação, são meros repetidores de textos, porque nem sobre Ailton José Alves, nem sobre eles repousam a autoridade e a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E agora nós vamos aqui estudar, não é fazer uma reflexão, como eles dizem, não. Nós vamos aqui estudar, entrar na palavra de Deus, falar a verdade com a autoridade de Deus, porque a palavra de Deus é a autoridade. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo encontro aqui, em nome de Jesus.